Irmãos, hoje nós estamos celebrando a solenidade do Natal do Senhor. Este é precisamente o começo do Evangelho. Deixa eu dizer para vocês, com exceção do Evangelho de Marcos, todos os evangelhos começam ou descrevendo o nascimento de Jesus ou fazendo referência a ele, como é o caso do Evangelho de João. Então deixa eu dizer para vocês, se evangelho consiste em uma boa notícia, em uma boa nova, então a primeira boa nova é exatamente o nascimento de Jesus. A primeira boa notícia é o nascimento de nosso Senhor. Deixa eu dizer para vocês, toda e qualquer boa nova, toda e qualquer notícia boa produz algo em nosso coração. O que é? Alegria. Quando você recebe uma informação positiva, seu coração se alegra. Existe felicidade, contentamento. De fato, deixa eu dizer para vocês, o Evangelho é propriamente uma boa notícia, e o Evangelho começa e termina com alegria. Não sei se vocês já prestaram atenção a isso, mas o Evangelho começa, eu digo os evangelhos canônicos, os textos bíblicos, começam e terminam com alegria. Como assim? Por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele começa praticamente com a anunciação. E como é que começa a anunciação? Com um anjo dizendo o que é a Nossa Senhora? Alegra-te. Foi isso que o anjo disse à virgem. O que foi que o anjo disse à virgem? Alegra-te, cheia de graça. E deixa eu dizer para vocês, o Evangelho de João, por exemplo, encerra também com alegria. Lá em João 20, diz assim: os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Então o Evangelho é sobre alegria, é sobre felicidade. Pois bem, irmãos, se o Evangelho como um todo produz alegria, se o Evangelho como um todo produz alegria, isso é particularmente verdade em relação ao Natal. Entendam que a minha colocação, o Evangelho como um todo produz alegria, seja o anúncio do Natal, seja o anúncio da ressurreição, mas isso é particularmente verdade quando falamos da solenidade do Natal. Por exemplo, todo relato natalino, no caso especificamente no Evangelho de Lucas, todo relato, que são 2 capítulos, ele é perpassado por música, perpassado por músicas. E vocês sabem, né? Ou a gente canta, é um ditado, ou a gente canta porque está feliz, ou a gente fica feliz porque canta. Não é verdade? Ou não é assim? Ou a gente canta porque está feliz, ou a gente fica feliz porque canta. Quando chega a tristeza, a primeira coisa que desaparece é o canto. Irmãos, mas eu queria dizer a vocês que o Natal, a marca do Natal é a alegria. E eu vou provar isso, porque se eu estou afirmando, eu tenho que provar. Veja, o Natal, ele foi preparado. O nascimento de Jesus, ele foi profetizado. As coisas importantes são preparadas. Você veja que um casamento é algo importante, tem um namoro, tem um noivado, aí sim chega o casamento. Tudo que é importante é preparado. E nada mais importante do que o nascimento de Jesus. E foi tão bem preparado que Deus, o Pai Celeste, começou a preparar séculos, bom, é desde a eternidade, mas séculos antes, desde as profecias, as primeiras profecias falam da vinda de Jesus.
Por exemplo, uma das mais claras profecias da vinda de Jesus é Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso foi dito quase 700 anos, ou quase 800 anos antes de Jesus nascer. Olha como Deus é precavido, e a gente às vezes faz as coisas de qualquer jeito, né? Deus prepara as coisas. E ele começou a profetizar. Agora vamos ver, e como é que o Senhor preparou a vinda do Messias? Sabe como foi que ele preparou? Olha que coisa curiosa. Está lá em Sofonias 3,14. O profeta diz assim: rejubila-te, filha de Sião, salta de gritos de alegria, Israel, alegra-te e exulta de alegria, ó filha de Jerusalém, o Senhor está no teu meio. O profeta preparou a vinda de Jesus, nos exortando a ter alegria no coração, a exultar. Lá em Zacarias 2,14 diz assim: exulta, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no teu meio. Como foi que o profeta preparou a vinda? Nos exortando a ter alegria. Irmãos, eu repito um dito popular que já acabei de dizer: ou cantamos porque estamos felizes, ou estamos felizes porque cantamos. Isso é particularmente verdade no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Não sei se vocês sabem, quando a gente fala do Evangelho, a única parte dos Evangelhos que são perpassados por músicas, por hinos, é exatamente o nascimento de Jesus. No Evangelho de São Lucas existem 4 hinos, são chamados os hinos ou os cânticos evangélicos. Os cânticos evangélicos. O primeiro deles é na visitação de Nossa Senhora, Maria grávida de Jesus. O que é que Maria faz? Canta o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Maria canta de feliz. Por que é que Maria está cantando? Porque ela está feliz. Ela canta. Vocês estão felizes? Aqui está aqui? Sim ou não? Eu vou saber se vocês cantarem. Coragem. Zacarias, quando João Batista nasceu, ele cantou o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Eu podia recitar todos, sei de cabeça, mas eu não tenho tempo. Se salvaram. Veja só, quando Jesus nasceu, o que foi que os anjos fizeram? Os anjos cantaram nos campos de Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quando Jesus foi apresentado no templo, o velho Simeão também cantou: Nunc dimittis, agora podeis deixar o vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação. Então, irmãos, Maria canta, Zacarias canta, os anjos cantam, os profetas cantam. Natal é alegria, Natal é canto. Irmãos, de fato, no Natal, antes, durante e depois, nós vemos a palavra que nos exorta à alegria. O anjo, quando apareceu a Nossa Senhora para falar do Natal, o que foi que ele disse? Hairete, hairete, haire Maria, que haritomeni metasu, alegra-te. Às vezes a gente traduz como ave cheia de graça, como uma saudação, mas a tradução literal não é ave, porque ave era a saudação romana. Aqui no inglês é Hail Mary, mas a tradução literal é alegra-te, alegra-te. O anjo disse a Maria: alegra-te, fica feliz, o que vai acontecer é algo maravilhoso. Quando os anjos nasceram, o que foi que aconteceu? Os anjos exortaram a alegria, disseram aos pastores: eu vos anuncio uma grande alegria. A presença de Jesus produz alegria. Não tem coisa que produz tristeza, a presença de Jesus produz alegria. De fato, quando
Nossa Senhora foi visitar Isabel. O texto bíblico diz que a criança estremeceu no ventre. Só que a gente esquece de dizer uma coisa: estremeceu de alegria. Alegria. E às vezes a tradução não é boa, mas quando Nossa Senhora cantou, o que foi que ela disse no cântico dela? Meu espírito, alguns exulta, mas uma tradução boa seria: meu espírito se alegra em Deus. Egalizen to pneuma mu epi tutu. Meu espírito se alegra em Deus. Irmãos, vocês já estão convencidos, né? O Natal, eu espero, o Natal é sobre alegria. O essencial da noite de Natal é a alegria. Aí vocês podem dizer: mas Frei, por que o Senhor está dando tanta ênfase a isso? Porque eu creio que a mensagem de Natal é oportuna. Sabe por que ela é tão necessária? Porque um dos males do mundo de hoje, sabe qual é? A tristeza. Um dos males dos nossos tempos é a tristeza. Nunca se teve tanto e nunca se foi tão insatisfeito. Estamos sempre com essa má disposição de ânimo. De fato, se a gente fica assistindo o noticiário, não é? Você liga o jornal e fica assistindo o noticiário, não tem como não ficar triste, né? Porque é guerra, é morte, é tragédia, é inflação, é doença, é pandemia, é isso, é aquilo. Não tem como não ficar triste. Olhando para o mundo, muitas vezes ficamos desencantados. Quem sabe até olhando para a própria história, para a própria vida. Talvez tenhamos motivos para nos entristecer. As frustrações, os medos, as decepções. Deixa eu dizer para vocês, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que a tristeza é um dos 7 vícios capitais. São os vícios capitais, os vícios do corpo, os vícios da alma, da ânima, do afeto e os vícios do espírito. A gula, a luxúria, a cobiça são vícios ligados aos instintos básicos. A tristeza, a ira e a assídia são vícios ligados ao ânimo. O orgulho e a vaidade são vícios do espírito, são os mais perigosos. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós cultivamos muitas vezes a tristeza. Deixa eu contar para vocês aqui rapidamente. Quando eu era pároco no interior, lá da Paraíba e também de Pernambuco, e eu celebrava na matriz, ia celebrar nos interiores, e eu ia passando e via que muita gente não ia para a missa. E por quê? Porque estava nos bares. E eu ficava assim: que povo besta, né? Eles ficavam no bar, escutando música de ruedeira. Não sei se vocês entendem essa palavra. Sofrência. Aí eles ruíam e bebiam e ruíam. Que coisa triste. Se fosse para a missa, iriam se alegrar. Irmãos, às vezes a gente cultiva a tristeza. Às vezes a gente alimenta a tristeza. É um vício, a má disposição do ânimo. E esse é um dos pecados. Quando eu era adolescente, em um grupo de oração, a gente cantava: não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Amados, o Natal é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque eu sei que entre as coisas que nos entristece está exatamente a solidão. A solidão. A experiência da solitude, de se sentir sozinho, abandonado. Me parece que quanto maior é a cidade, mais as pessoas se sentem e experimentam a solidão. Eu queria encerrar esta meditação dizendo algo muito simples. Por que o Natal é uma palavra de alegria? Você sabe por quê? Porque Deus decidiu que não é bom que você esteja só. Está lá no livro do Gênesis.
não é bom que vocês, o homem, esteja só. E por causa disso, Deus veio ao nosso encontro. O que é o Natal? É um Deus que nos ama tanto, que não nos quer sozinhos. O Papa Bento XVI disse uma vez: quem tem fé nunca está só. Vocês creem nisso? O Natal é sobre isso. Você não está só. Deus desceu do céu. Alegra-te, fica feliz. Tu pensava que tu estava sozinho em Dublin. Você não está só. Você já experimentou talvez a tristeza, já pensou até em fazer bobagem, porque você diz: eu sou sozinho, ninguém liga para mim, ninguém me olha. Isso é uma mentira. Deus é conosco, Deus é por nós. Você nunca esteve só, você nunca estará só, porque Deus veio ao nosso encontro. Ele desceu dos altos céus, pense nisso, para ser Emanuel. Talvez você tenha a tentação da tristeza, mas eu quero te dizer, o Natal é uma grande alegria. Não deixe que nada, absolutamente nada, ofusque a alegria desta mensagem. Você não está só. O Senhor desceu do céu. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Todos de pé.